Eu só estou aqui porque eu estou vencendo o medo. Eu sou Gilberto Giba, sou mentor comportamental e esse é o nosso canal GibaCast, trabalhando o teu emocional para que você possa desenvolver cada vez mais aquilo que você tanto sonha para a sua vida. E olha, essa frase que eu acabei de dizer não é mentira não, é uma grande verdade. Quem me conhece sabe, talvez você que já me acompanha em outra rede social, sabe o quanto eu tenho dificuldade para lidar com a câmera, para poder fazer as gravações dos meus vídeos. Mas eu estou a cada dia superando um pouco mais esse medo, administrando essa realidade que hoje é uma escolha que eu fiz para a minha vida, que é estar aqui, dividindo conhecimento, trabalhando com a câmera. E não está sendo fácil, mas a gente vai conseguir melhorar um pouquinho a cada dia, porque é uma construção, não é nada que se resolva no estalar de dedos. Então, vamos que vamos. E eu sei que você que está aí me assistindo, com certeza vive medos todos os dias, nas mais diferentes situações. Desde quando você era criança, adolescente, talvez você tinha medo do escuro, tinha medo do bicho-papão, como se falava naquela época, mas você tinha medos. E foram esses medos que te trouxeram até aqui, que te fizeram chegar até aqui, de uma forma ou de outra. Em alguns momentos foi muito difícil, eu acredito. Em outros momentos você até tirou de letra, mas esse medo, ele se fez presente, se faz e continuará se fazendo presente na tua vida, em tudo que você for fazer. E graças a ele, graças ao cuidado que você teve naqueles momentos que você sentiu medo, você conseguiu alcançar todos os seus feitos. Eu sei que é muito comum as pessoas não vibrarem pelas suas conquistas, não estarem felizes, não diria realizados, mas muito satisfeitas por tudo aquilo que elas conseguiram. Mas você deve estar sempre. Porque com medo ou sem, foi isso que te forjou como você é. Foi isso que fez a tua personalidade, as tuas conquistas e as tuas derrotas também. Porque as derrotas fazem parte do crescimento e da nossa evolução. E elas são necessárias para que nós possamos saber o que não fazer novamente, como não agir daquela outra maneira. Se você tem toda essa consciência dentro de você, você consegue, com certeza, alcançar os seus objetivos. E a prova é o que você formou hoje como pessoa, como ser humano, como profissional, talvez como pai, como mãe. Mas o importante é que você chegou aqui. E eu lembro aqui de um caso muito, eu diria que emblemático para mim. Foi um caso de um amigo, uma pessoa muito próxima de mim, hoje não mais tanto, mas nós fomos muito próximos na adolescência. E ele veio de um contexto familiar muito sério, muito complicado, aonde o pai dele agredia muito a mãe, eram violências terríveis dentro de casa. Ele presenciou tudo isso. Ele foi espancado várias vezes dessa maneira, até o dia em que a mãe dele levantou uma bandeira e disse: "Eu não aguento mais." E saiu de casa levando ele e mais os dois irmãos. E saiu de casa sem emprego, sem nada. E ele testemunhou toda aquela realidade que a mãe viveu, toda aquela condição que ela tinha para enfrentar aquela situação que não foi fácil. Vamos levar em consideração que eu estou falando de muitos anos atrás, uma época onde o preconceito com a mãe solteira era muito grande. As pessoas não viam uma mulher que se separava com bons olhos. E ela teve que enfrentar tudo isso. E ele vivenciou. E foi a partir dessa vivência que ele começou a forjar uma condição cada vez maior de resiliência, de enfrentar os desafios. Ele, um jovem muito doente, que não tinha saúde, ele tinha um defeito físico, tá? E essa pessoa teve que enfrentar muitas coisas na sua vida. Quando adolescente, dentro da escola, hoje se chama de bullying,
mas naquela época se brincava muito, porque ele não podia jogar bola com a gente, ele não podia correr com a gente, não podia brincar de se esconder, brincar de pega-pega e muitas outras coisas. Ele tinha muletas, então ele não conseguia desenvolver a mesma atividade que nós podíamos. Ele não conseguia desenvolver esportes, ele não conseguia tocar na banda, que eram coisas importantes para a gente naquele momento da vida, mas ele conseguiu vencer. Diante de tudo isso, ele nunca se desanimou. Ele ia para a biblioteca, ele estudava. E a partir daí, ele começou a fazer pinturas. Eu lembro bem, quando ele pintou o primeiro quadro, ele me mostrou. E ele disse: "O que é que você achou?" Olha, era um negócio assim meio maluco. Mas eu disse: "Cara, eu não consegui entender, mas as cores estão bacanas." Ele disse: "Foi eu que fiz." Eu disse: "Parabéns, que legal." E ali ele começou a desenvolver o trabalho de pintura e foi fazendo, e foi fazendo, e foi fazendo. Quando ele chegou aos 19 anos, eu lembro, eu tinha entrado na faculdade fazia pouco tempo, ele recebeu um convite de uma tia dele, por parte de mãe, que morava em um outro país, para que ele fosse morar com ela. E ele, mesmo deficiente físico, mesmo sabendo de tudo aquilo que ele tinha de dificuldades, ele ousou ir para um outro país. E lá ele começou a se profissionalizar com a pintura e virou um grande pintor. Vocês vejam que ele tinha tudo para não alcançar aquilo que ele conseguiu alcançar. Talvez ele nem sonhasse na sua juventude em ser pintor. Talvez as exclusões que ele viveu, os medos que ele passou diante de todas as situações, separação dos pais, as agressões, ele tendo sido agredido também. Quantos momentos de medo ele passou? Será que ele, como uma pessoa deficiente, ir para um outro país, tentar uma nova vida, foi fácil? Será que ele sentiu medo? Eu posso dizer com absoluta certeza o que ele disse para mim: "Eu estou apavorado, mas eu vou. Eu não tenho mais o que fazer aqui." E ele disse uma outra frase muito triste. Ele disse: "Minha mãe ama aquele homem. Eu acho que ela vai voltar para ele. E eu não suporto ver isso." Então, foram medos que se instalaram dentro dele e que foram uma mola propulsora para ele ir além. E ele conseguiu. Isso serve para você. Para você que já alcançou tudo que você alcançou e muito vai ter para alcançar. Para os muitos medos que você terá. Para as várias coisas que você irá enfrentar. Serão difíceis? Não resta dúvida. Mas é possível você ir além. É possível você enfrentar esse medo. Nós vivemos num mundo hoje onde a maioria dos jovens quase que coloca esse medo de lado e ousa fazer tudo diferente. Mas você, que talvez tenha a minha idade ou próxima da minha idade, sabe o quanto é difícil nós enfrentarmos isso. E uma sociedade que releva o medo, uma sociedade que desconsidera o medo, que trata o medo como um grande vilão, como um grande problema, é uma sociedade completamente desprotegida, como foi a minha, talvez a sua. Desprotegida do ponto de vista de nós enfrentarmos o medo sem nenhuma preparação, sem sabermos que precisamos vencer. E nós vencemos mais que quase como que pelo automático. Temos que vencer, temos que passar por aquilo. Às vezes nós estamos no limiar do medo, da incerteza, da dúvida, mas mesmo assim nós vamos. Então, se você pode administrar esse medo, é algo muito melhor, que gera menos dor e menos sofrimento. E viver nessa sociedade não quer dizer que você tenha que deixar a sociedade entrar dentro de você. Você precisa observar as pessoas que agem dessa forma, que consideram o medo como um grande problema, como um grande vilão na vida, e agir diferente. Fazer de forma diferente. Porque se o medo é um grande vilão, você passa a não ter consistência.
consistência em tudo aquilo que você faz. E essa consistência se deve ao medo. Ao medo de te fazer refletir, o medo de te fazer pensar, o medo de te colocar dúvidas e incertezas para que você possa, de fato, agir com mais assertividade, buscar o melhor caminho, a melhor alternativa ou até mesmo o momento de você silenciar. Tudo isso é guiado pelo medo. Ele é um mal necessário, se é que se pode chamar de mal. Eu digo sempre que o medo ele é o meu grande amigo, ele é o meu grande aliado, porque ele me balança nas horas importantes. Ele me freia, mas não me paralisa em horas decisivas. E isso acontece com você. A forma de você encarar o medo é que vai fazer a diferença. Se você é igual a muitos dessa sociedade, são imediatistas, então o medo será um grande pavor. As pessoas imediatistas esquecem o medo, enfrentam tudo a qualquer preço, a qualquer custo, dê o que der. Eu sei que eu já escrevi um livro com o tema Dê o que der, faça. Mas dê o que der, faça não é ser inconsequente, não é ser irresponsável. Não é agir de qualquer maneira. É você buscar dentro dos seus padrões, dentro daquilo que você conhece da sua vida, é você buscar dentro do seu medo e da sua tranquilidade um ponto de equilíbrio para você avançar, para você continuar caminhando, para você continuar dando passos rumo ao seu futuro. Isso é que é importante. Agora, se você não tem esse medo, se você não controla esse medo, não administra ele dentro da sua vida, você passa a se tornar uma pessoa muito frágil. Você passa a não aguentar os problemas. Quando os problemas acontecem, você simplesmente sucumbe. E aí começa você se desinteressar pelas coisas, começa você ter baixa motivação. A sociedade que simplesmente tem um medo como um vilão é uma sociedade movida pela empolgação, por aqueles momentos de prazer, de felicidade, de alegria. Mas a vida não são pequenos momentos. A vida é feita de uma construção de momentos. E essa construção ela precisa partir de uma premissa, que é uma base sólida. Precisa partir da tua realidade de vida, que é diferente da minha. A minha forma de enfrentar o medo é diferente da sua. Mas em qualquer uma das situações, o medo tem que ser um grande aliado. Um grande aliado do pensamento, um grande aliado de tudo que você deseja fazer. E como você lidar com esse medo? Como você encontrar a melhor forma de lidar com esse medo? É preciso que você, como eu falei, construa uma base forte. É preciso que você tenha consciência do que você, da pessoa que você é, de onde você quer chegar e do que você precisa fazer para alcançar. Se você sabe que passos precisam ser dados, você sabe das dificuldades que você vai enfrentar. Talvez algumas surjam no percurso do caminho, não tem problema. Mas se você sabe aonde você vai chegar, eu insisto em dizer, você vai ter foco no teu objetivo. Então, construir essa base forte é ter essa consciência, primeiro de você, segundo do seu estado e terceiro do que você deseja alcançar. É isso que faz toda a diferença. Então, para que você possa lidar com esse medo, para que você possa não ter ele como um vilão e sim como aliado, comece construindo uma base forte. Segundo ponto, tenha consistência e consciência no seu potencial. Saiba quem você verdadeiramente é e aplique isso de fato na sua vida. Algumas pessoas até falam, eu sou capaz, eu posso, mas na hora de fazer, o medo é maior do que elas e não consegue superar. Então você tem que ter consciência e consistência. Saber do seu potencial e aplicá-lo de fato na prática. Mas eu errei, faz parte, faz de novo. Mas eu errei novamente, repete mais uma vez, até conseguir. E quando eu devo parar? Quando você alcançar o que você deseja.
Isso é ter consciência e consistência no seu potencial. Quarto passo, reconhecer as suas fraquezas e os seus fantasmas. Então, para que você possa enfrentar o medo, você precisa reconhecer quem você é. Quais são os seus erros, suas falhas, quais são os seus pontos fracos. O que é que você pode melhorar, como você pode agir de uma forma diferente. Foi dessa forma que o medo te trouxe até aqui. Você talvez não tenha dado conta de tudo que você enfrentou, mas foi dessa maneira, mesmo sem ter consciência, que você chegou até aqui. O medo te formou como ser humano e como pessoa, como profissional, como parceiro, como companheiro, como companheira, como parceira. É esse medo que foge a todos nós, queiramos ou não. O quinto passo, reduz as suas frustrações. Ah, mas é algo impossível de acontecer. Claro que não. Você reduz as suas frustrações, primeiramente, reduzindo as suas perspectivas. Aquilo que você imagina que possa acontecer. Trabalhe com coisas concretas. Dê passos firmes. Não precisa você correr. A única coisa que você precisa é não parar. Dê um passo de cada vez, mas com consistência, com certeza da onde você quer chegar. E aí sim você vai alcançar. Então, o medo não é o seu vilão. Se a sociedade, se as pessoas com quem você convive tratam dessa forma, que cada um haja por si. Você tem que agir dentro de você e buscar tirar o proveito das grandes dificuldades, tirar as lições das dores maiores que você já sentiu e a partir daí você conseguir ir além. Então não esquece desses 4 passos, que eles vão ser muito importantes, mas que com certeza vão ser decisivos. Se você sentir vontade, assiste o vídeo novamente, anota. O importante é você ter isso consolidado dentro da sua cabeça. Não é nada mágico, não é nenhuma fórmula pronta. É algo que você vai conseguir aplicar dentro da sua realidade, mas que com certeza vai fazer muita diferença na sua vida. E aí, você gostou desse vídeo? Está pronto para transformar esse grande vilão no seu maior aliado? Então, olha, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para todas as vezes que eu estiver publicando algo novo, você ter conhecimento e assim você não perder nada. Não deixa também de curtir esse vídeo e de compartilhar com aquela pessoa que ainda trata o medo como um grande vilão da sua vida, para que ele possa modificar tudo isso e construir uma nova realidade. E não deixa também de me seguir nas outras redes sociais, porque lá existem outros conteúdos que com certeza vão fazer diferença para você.